Som bonito, né? Boa noite, irmãos. Nós estamos falando nesse mês sobre as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. A última vez nós falamos sobre qual parábola? Sobre o filho pródigo, ok? E hoje nós vamos falar sobre o bom samaritano. Então, sempre aquela pergunta com a qual eu inicio. O que você acha que significa esta parábola? Quais são os ensinos que ela te traz? Pense aí, não responda agora, eu vou perguntar de novo. Mas vá pensando, vá lembrando e tente responder. O que esta parábola me ensina? Quais são os seus ensinamentos? Como eu posso aplicá-la na minha vida? Eu comentando com alguns irmãos que eu ia falar sobre esta parábola, eu já fui perguntando para eles, né? E eles deram boas ideias, falaram coisas que de fato a parábola fala, mas nós vamos descobrir aqui o sentido principal desta parábola, o que ela nos diz de fato, ok? Eu vou ler um texto que está lá em João, capítulo 5, versículo 39, um texto muito conhecido. Este texto vai ser a dica para nós interpretarmos esta parábola, ok? João, capítulo 5, versículo 39. Acharam? Vou ler dois textos. Este texto é a dica para nós interpretarmos a parábola do bom samaritano. E depois nós vamos ler um texto e em seguida nós vamos cantar um hino que mostra muito, que faz uma conexão com o segundo texto que nós iremos ler. João 5, versículo 39 diz: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Geralmente, nós lemos este texto como se fosse um imperativo. Olha, examine as Escrituras. Por quê? Porque elas testificam de Jesus. Não é assim que nós lemos? Obrigado. Já leram assim? Já aplicou desse modo? Mas não é isso que o texto está dizendo. Jesus está falando para os fariseus: vocês examinam as Escrituras, vocês são criteriosos, vocês estudam, mas são elas que testificam de mim, vocês não perceberam isso. Vocês examinam tanto, estudam tanto, e não se deram conta que elas apontam para mim? Vocês acham que a salvação está em estudar as Escrituras, mas não. Nós as estudamos e entendemos que a Escritura aponta para o único que pode salvar. Não é a letra que salva. É para quem a letra aponta, que é o próprio Cristo. Então esta é a dica para nós interpretarmos a parábola do bom samaritano. Agora abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 53. Profecia que foi dada séculos antes de Jesus. E olha como ela se encaixa. A partir do versículo 4. Como ela aponta com detalhes a obra salvífica de Cristo Jesus em favor de nós. Isaías 53, versículo 4 em diante. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos ficar de pé, termos uma palavra de oração, em seguida o louvor assume. Fiquemos em pé, vamos orar. Bendito, ó Pai, bendito seja o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. E a nossa alma se regozija por isso. Hoje estamos alegres porque temos a certeza, a esperança da salvação eterna, a qual nós já recebemos pelos méritos de Cristo Jesus. Mas a cruz também nos aponta para o nosso pecado, de que o Filho de Deus, inocente, Cordeiro imaculado, teve que morrer por nós. Ó Deus, que não nos conformemos com os nossos pecados, sabendo que sangue puro foi derramado para pagá-los. Ó Pai, que a cada dia vivamos uma vida que te agrada, como expressão de gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, concedendo-nos salvação eterna. Te pedimos também, humildemente, por meio do Teu Filho, que o Senhor abra as nossas mentes e corações para que possamos entender mais uma porção da Tua Palavra e que a apliquemos em nosso viver, para a glória e honra do Teu santo nome. Recebe o nosso louvor, fale conosco, ó Pai. É o que nós te pedimos humildemente, em Cristo Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. E se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos e viveremos eternamente. No nome do Cordeiro nós oramos. Amém. Vamos louvar. Pode vir. Marcos é conhecido? Oi? A música é conhecida? Sim, é o... Digno ao Senhor. Digno é o Senhor, que cantou domingo. Vai sair. Vamos esperar um pouquinho. Meu
meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Adorai ao Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, pela cruz dou graças, pelo preço que paguei, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Adorai ao Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, 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 que no trono está. Adorai ao Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor,
Louvado seja, Senhor. Louvado seja, pois aprouve ao Pai enviar o Filho para nos salvar pecadores, derramar o seu sangue por nós. Que jamais esqueçamos disso, que tenhamos um coração grato, ó Pai. No nome de Jesus te louvamos e agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar. Pergunta padrão: o que esta parábola ensina? Ou que esta parábola nos ensina? Podem começar. Vamos, quero ouvi-los. O microfone da Globo está aqui, ó. Parecia, né, pelo menos. Estou fazendo propaganda aqui de emissora, que era parecido. Ninguém? Parábola não ensina nada, então? Essa parábola, ele teve compaixão. Nos ensina a ter compaixão. E muitos passaram ali e não deram crédito. Exato. E ele assumiu tudo, né? Ok. Então a parábola nos ensina sobre ter compaixão. Exatamente. Quem mais? Amor incondicional. É, verdade, ele não o conhecia, não tinha nada que o fizesse amar daquela pessoa, né? E amor aqui não como um sentimento, mas como uma atitude. Que mais? Vocês estão com medo? Acho que nós passamos tanto tempo eu perguntando e no final não é nada daquilo que vocês ficam com medo, né? Irmãos, podem falar. Se for para errar, erre com vontade. Ajudar o próximo, né? Ajudar o próximo é um ensinamento ético, compaixão, amor incondicional, ajudar ao próximo. Concordam? Tem alguma outra coisa que você queira acrescentar? Misericórdia. Nós não amamos verdadeiramente a Deus e servimos verdadeiramente se nós não amarmos o próximo. Verdade. Se não amamos o próximo, então nós não temos uma relação correta com Deus. Porque amar ao próximo é a expressão do amor de Deus, tanto dele por nós e quanto nosso por ele. E isso reflete o nosso amor por ele para o próximo também. Alguém mais? Fátima e presbítero Eldo, que chegaram agora. Parábola do bom samaritano. O que ela nos ensina? Peguei assim, né, eu nem cheguei. Uma parábola muito conhecida, não é? Então nós... Alguém mais? Pode falar, Anderson. Não, eu achei interessante que ele fala do levita e do sacerdote, né? Que são os que conhecem da palavra de Deus. Uhum. E na parábola aqui que ele apresenta, os que conhecem não estenderam a mão. Uhum. Exatamente, os O doutores. samaritano passou por ali e teve esse amor com o próximo porque ele estendeu a mão. Uhum. E o que eu achei interessante, assim, que chamou a atenção, é que aqui no 951, falar que os samaritanos não recebem Jesus. Uhum. Isso me chamou a atenção, Aham. porque eu não fui mais a fundo. Uhum. Mas isso me chamou a atenção, não sei se vai ter alguma coisa a ver também. Sim, sim, é uma boa percepção. Mas repare, será que o samaritano não conhecia a lei de Deus? Samaritano é diferente de gentio. Os gentios não conheciam. Agora, o que era um samaritano? Como surge o povo de Samaria? Nós temos no Antigo Testamento a divisão do reino, Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul. Eles se tornam, é o mesmo povo, mas estão divididos, né, com seus respectivos reis. O reino do norte, Israel, é levado como cativo pela Assíria. Eles são destruídos, esse povo é destruído, e o que sobra é levado para a Síria. E lá, era até mesmo uma estratégia de conquista, os assírios têm relação com os israelitas e misturam as raças. Ok? Então, tanto quem vai, quanto quem fica lá em Israel. Eles misturaram as raças.
Então, os samaritanos eram o quê? Eram pessoas misturadas. Os judeus, mais tarde, em 604 a.C., são levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Mas, diferente dos israelitas, eles não se misturam. Depois de 70 anos com o decreto de Ciro, o imperador persa, eles retornam. E retornam mantendo a sua linhagem. E aí, quando eles retornam, na fronteira, quem está? O povo de Israel, que não é mais israelita, são mestiços. Os judeus diziam, nós somos puros. Agora vocês não. Vocês são misturados. Mas eles tinham a Torá, os samaritanos, como escritura. Eles conheciam. Lógico que o culto, no desenvolver dessa religião dos samaritanos, vai tendo características diferentes do culto judaico. Mas por serem mestiços, eles conheciam a lei. Eles conheciam a palavra. Não é? Para nós entendermos esta parábola, algo que é indispensável. Esta parábola faz parte de um diálogo teológico. Que diálogo teológico é esse? Vocês têm ideia? O quê? Pode falar alto, sem medo. Jesus e o doutor da lei. Então vamos ler, antes de nós continuarmos. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25, até o versículo 37. Eu vou ler. Lucas 10, versículo 25 em diante. E eis que certo homem, intérprete da lei, ou doutor da lei, olha o diálogo, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto, o doutor da lei respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então, a parábola é um recurso para resolver um dilema, para responder uma pergunta. E que pergunta? Quem é o próximo? Será essa a pergunta principal? Essa pergunta, quem é o meu próximo? Ela aparece como um desdobramento de uma outra pergunta, que é... O que farei
para herdar a vida eterna. A pergunta principal é: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde. Aí ele não quer, ele tem alguns questionamentos, nós vamos ver por quê. Aí ele faz uma outra pergunta como desdobramento da principal. O que é o meu próximo? E aí Jesus explica. No final, a resposta de Jesus é: vai e procede tudo de igual modo, é para que você tenha a vida eterna. Mas aí surge um problema, e um problema teológico. Significa então que eu tenho que fazer boas obras para herdar a vida eterna? Não é? Contradiz boa parte da Bíblia, não contradiz? Então vamos entender. Esta parábola faz parte de um diálogo teológico. Há a tendência natural do leitor ignorar o diálogo, já ir para a parábola. Quando assim fazemos, a parábola se torna apenas uma exortação ética para alcançar as pessoas necessitadas. Você perde o sentido real e aí ela se torna apenas um exemplo que te estimula a ajudar pessoas necessitadas. Você tem que fazer o bem. Quando você vê um mendigo, uma pessoa em situação de rua, você tem que ajudá-lo. Porque este foi o exemplo da parábola. Pronto, acabou aí. Mas ela tem ensinos mais profundos. Vamos entender. Há dois diálogos aqui. Ou melhor, há um diálogo em dois tempos. O primeiro tempo está ali. Não sei se dá para ver, está um pouco pequeno, né? Primeiro tempo, um doutor da lei levantou-se para testá-lo e disse. O doutor pergunta: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus não responde, ele pergunta. Olha que interessante. Jesus faz uma pergunta. O que diz a lei? Aí quem responde é o intérprete da lei. Amarás a Deus, a teu próximo. Jesus responde agora. Agora Jesus volta para a pergunta de número 1. Faze isto e viverás. No segundo tempo do mesmo diálogo, nós temos ele, o doutor da lei, desejando justificar-se, disse: quem é o meu próximo? Repara, o assunto é o mesmo, mas é um desdobramento, é o segundo tempo. Quem é o meu próximo? Jesus, do mesmo modo, percebem que a estrutura é a mesma de cima? Agora no segundo tempo nós temos uma pergunta e Jesus responde? Não, assim como ele fez no primeiro tempo do diálogo, ele também faz no segundo. Ele pergunta. Um certo homem descia de Jerusalém, e aí no final da história ele pergunta: qual destes 3 se tornou o próximo? Ele conta a história para fazer uma pergunta e não para responder. O doutor responde: aquele que demonstrou misericórdia para com ele. Perceba que o doutor da lei faz as perguntas, Jesus responde com uma outra pergunta, e o doutor da lei, nas duas vezes, responde corretamente. Ou seja, ele era bom mesmo. Teologicamente, nota 10 para ele. Passava fácil no seminário. Jesus, ele só complementa. Vai e continua fazendo da mesma forma. Você consegue ver algumas, como eu diria, semelhanças entre o primeiro e o segundo tempo? Vou dar uma dica. Esse diálogo ele está composto de 8 falas, divide-se em 2 tempos. Em cada tempo, há 2 perguntas e 2 respostas. Olha lá, já temos semelhanças. Em segundo lugar, o doutor sempre faz a primeira pergunta. Perceberam? Mas ao invés de responder, Jesus faz uma segunda pergunta. A estrutura é sempre a mesma. O doutor responde a segunda pergunta e cada tempo termina com a resposta de Jesus à pergunta inicial. Não sei se dá para entender. Né? Então,
nós temos duas perguntas, a primeira é feita pelo doutor, a segunda por Jesus, aí o doutor responde a segunda, aí Jesus responde por último, respondendo a primeira. Isso se repete no segundo tempo. Então é uma estrutura. A gente lê correndo, nem percebe isso, né? Não tem ideia. Uma outra consideração é que o primeiro diálogo, a pergunta é: o que fazer para herdar a vida eterna? O segundo continua ainda fazendo conexão com a primeira. Tentando se justificar com relação à primeira pergunta, ele pede uma definição de próximo, porque ele ainda quer saber o que fazer para herdar a vida eterna. E cada tempo inicia-se com os motivos do doutor da lei. Cada tempo se inicia com os motivos do doutor da lei. Por exemplo, a primeira vez, no primeiro tempo, o que leva o doutor da lei perguntar a Jesus? O que o motiva a fazer a pergunta? Qual é a intenção do doutor? Do intérprete? Pôr Jesus à prova. Então o texto diz: um doutor da lei, isso é uma paráfrase, levantou-se para testá-lo, para colocá-lo à prova. No segundo tempo, o texto declara a outra motivação do doutor da lei, para novamente fazer uma pergunta para Jesus, que tem a ver com a primeira. O que o motiva na segunda vez? Para justificar-se. A primeira é para testar e a segunda é para se justificar. Exatamente. É aquela pessoa que você faz uma pergunta, mais ou menos assim, você faz uma pergunta, ela responde, aí você fala assim: não é assim. Aí ela emenda com uma coisa, com a outra. Eu estava brincando com a Renata hoje, aí ela falou assim, hoje é sobre os encontros de Jesus, né? Aí eu falei: não. Falei: qual foi o último estudo? Ela falou: foi a parábola do filho pródigo. Eu falei: então, é sobre o quê? Ela: é verdade, é sobre a parábola. Eu falei assim: não, mas é porque o filho se encontrou com o pai, né? Encontros de Jesus, tal, etc. Não tem gente que faz isso? Ela responde errado, aí ela: não, mas tem isso, aquilo, outro, né? Então ele faz quase a mesma coisa, tentando se justificar, para não dar o braço a torcer. Essa tentativa de se justificar faz com que ele faça outra pergunta. E cada tempo termina com as instruções acerca do que fazer. É como se Jesus fizesse a pergunta para ele responde. Aí Jesus fala: tá bom, então faz. Aí ele faz a segunda pergunta. Jesus faz uma pergunta para ele responde bem, corretamente. Jesus: tá bom, então faz. Qual é o problema desse doutor da lei? Era que ele não sabia da lei, não é? Não, ele sabia tudo. Mas qual é a instrução de Jesus? Você tem que estudar mais, viu? É essa a instrução de Jesus? Você sabe, mas você não faz. Interessante, né? Nas duas instruções. Olha lá. Faze isto e viverás. Aí ele tenta de novo para se justificar. Aí Jesus termina com a instrução: vai e continua fazendo isto e viverás. Tá, se você sabe, por que você não faz? Exato. Não, ele diz. Vê o texto lá. Ele acerta, certo? Ele é exato na resposta. Olha o versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus. E amarás o Senhor teu Deus está em Deuteronômio. E amarás o próximo está em Levítico. O que vem primeiro na Bíblia? Primeiro vem Levíticos, né? Depois Deuteronômio. Mas ele não segue a ordem cronológica dos livros. Ele segue a ordem de importância. Ele é um bom teólogo.
Ele coloca Deuteronômio, que é Deus, amar a Deus primeiro, depois vem Levítico, amar o próximo. Então ele sabe até a ordem correta dos mandamentos. Ele tem esse senso de prioridade. Ok, para ficar mais claro, vamos tratar, como diria o Jack Stripador, por partes, né? Vamos por partes. Nossa, essa foi péssima, desculpe. E eis que certo homem, intérprete da lei, ou doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro, há uma contradição básica. Eu não vou perguntar qual é essa contradição, porque como não faz parte da nossa cultura, vai ser difícil dos irmãos chegar a essa conclusão. Mas, ele se levanta. No Oriente Médio, o aluno sempre se levanta para se dirigir ao professor. É um sinal de cortesia e de respeito. O doutor se levanta e chama Jesus de mestre. Mas há uma contradição, porque ao mesmo tempo que ele demonstra respeito, o coração dele quer o quê? Provar, testar Jesus. Olha o que é o fariseu. O fariseu, ele tem os atos corretos, ele fala o que é certo, tem uma postura de educado, mas o coração dele diz outra coisa. Então há uma contradição nesse fariseu. Segundo, a pergunta é: o que fazer para o quê? Não é para ganhar, é para herdar a vida eterna. Como você herda algo? Você tem direito. Você recebe pela graça, né? Não é algo que, por exemplo, a herança do seu pai não é algo que você trabalhou para ter. Foi o seu pai que trabalhou. Seria condicionalmente? Essa herança que nós recebemos, ela não é condicional. Não é condicional no sentido de que não é eu que vou trabalhar para tê-la. Meu pai que trabalhou e é ele que tem. Ele apenas repassa isso para mim. Não tem as pessoas que dão aqueles exemplos assim: olha, fulano de tal é um filhinho de papai. Quem tem dinheiro é o pai dele. Não é? E aí ele se gloria naquilo que o pai tem, mas ele mesmo não tem nada. Né? É mais ou menos isso a questão de herança. Você simplesmente herda, não é através do seu trabalho. Não é? Mas ele não está falando... nós estamos falando de herdar. Né? Você simplesmente herda, não é uma questão teológica, é uma questão de direito. De direito que eu digo da esfera aí jurídica. A pergunta parece um tanto óbvia. Bem, você simplesmente recebe, você herda. Mas naquela época, havia ensinos, por exemplo, o Rabi Eliel, que era um contemporâneo de Jesus, e era mais velho que Jesus, dizia assim: aquele que ganhou para si as palavras da Torá, ganhou para si a vida do mundo vindouro. O que ele está dizendo? Aquele que segue a Torá, a lei, ganha o quê? Herda o quê? A vida eterna. Então o ensino judaico naquela época era contrário à lógica. Herança, você simplesmente recebe. Mas para eles, você tinha que seguir a lei para ter direito à vida eterna. Então, qual era o sistema para alcançar a vida eterna? Era por meio da obediência à lei. Há um outro ditado, um ditado rabínico da época, que era: grande é a Torá, pois ela dá aos que praticam vida neste mundo e no porvir. Qual o texto que nós lemos? O primeiro texto que nós lemos hoje. Eu não falei que era a chave para nós entendermos essa parábola? João 5, versículo 39. O que Jesus diz lá? Vocês examinam as Escrituras. E vocês examinam elas para quê? Para ter a vida eterna. Mas na verdade não são elas que te dão a vida eterna. Porque elas apontam para mim. Quem dá a vida eterna?
É o seu conhecimento teológico? É Jesus. O que dá a vida eterna é aquele que as Escrituras indicam, aponta. O papel das Escrituras não é salvar. O papel das Escrituras é apontar para aquele que tem o poder de salvar, que é Cristo. Mas eles entendiam que a Escritura, ela tinha um fim em si mesma. Era ela que salvava pelo conhecimento e pela observância dela. Isso daí são elementos que nós vamos construindo para entender a parábola. A pergunta, então, daquele judeu, daquele doutor da lei, é: será que este mestre jovem, este rabi, questiona isso que é tão claro para todos nós? Será que ele tem uma posição diferente da nossa? Estão entendendo? Talvez o rabi esperasse que Jesus respondesse: não, a salvação é pela graça. Talvez ele já tinha ouvido algumas coisas, né, que fizesse com que Jesus contradizesse todo o ensino rabínico da época, de que era a lei que dava salvação. Então a pergunta dele é uma pergunta capciosa, para colocá-lo contra a parede. É como se ele dissesse: olha, todos nós aqui aprendemos, somos mestres, e aprendemos que é pela observância da lei que vem a salvação. E você, o que você acha? Se Jesus contradizesse isso, ele iniciaria ali um processo de revolta, de colocar as pessoas contra ele e tal, falar: o senhor não conhece nada da lei, e etc. Ou seja, ele está fazendo a pergunta porque ele não sabe? Não, ele sabe. Ele sabe. Ele não quer aprender, ele quer colocar Jesus contra a parede. A segunda fala: então Jesus não responde, mas pergunta: o que está escrito na lei? Como interpretas? Alguns estudiosos sugerem que uma melhor tradução seria: como é que você recita? Ou seja, era algo decorado. Essa pergunta era uma pergunta básica, que você respondia assim, de bate-pronto. Por exemplo, qual é o fim principal do homem? Pronto, é de bate-pronto, você decorou. Você dizia para aquelas pessoas: como eu consigo a vida eterna? Aí ele já citava o texto: amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo. Entendeu? É algo mecânico. Você pergunta, a pessoa responde. E ele responde muito bem. Jesus pergunta: como que você recita? Como é que é? E qual é a resposta do doutor da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele recita como se fosse um credo. Terceira fala: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra que eu falei no início? Esta é uma combinação de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e Levíticos 19, versículo 18. E ele não segue a ordem cronológica dos textos. Ele segue a ordem teológica. Primeiro Deus, depois o próximo. E repare que ele cita aqui o resumo da lei. Ele é um ótimo teólogo. Por que o resumo da lei? A lei moral, ela é expandida por Moisés, mas ela é sintetizada nos 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Quais são os primeiros 10 mandamentos? Não haverás outro Deus diante de ti. Vamos lá. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Guardar o sábado, ou o dia de descanso. Esses 4 mandamentos têm a ver com o quê? Com relacionamento com Deus. A partir do 5º, qual é o 5º? Não
Vocês falam baixinho com medo de errar, né? Hã? O quinto? Não matarás. O sexto que é honra teu pai e tua mãe. O sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não cobiçarás é o 10º. Mas, entenda, enquanto o primeiro até o 4º está falando do nosso relacionamento com Deus, do 5º até o 10º, esses mandamentos falam do nosso relacionamento com o próximo. Mas, para você obedecer esses 10 mandamentos, o que você precisa fazer? No final das contas, amar a Deus e o próximo a si mesmo. Se você fizer isso, você obedece toda a lei. Então, ele não simplesmente respondeu, ele respondeu o espírito da lei. Ele foi específico, mais do que objetivo, ele é específico, né? Ele não apenas sintetizou para encurtar o tempo. Não, ele demonstrou sabedoria. Eis o espírito da lei. E Jesus cita isso lá em Mateus 22, 37. Jesus faz a mesma coisa. Jesus ele não cita mandamento por mandamento. Ele simplesmente diz, olha, o espírito para a obediência, para o relacionamento com Deus, é você amar Ele com todo o teu ser e ao teu próximo como a ti mesmo. E o fariseu, o doutor da lei, faz a mesma coisa. Que nota que você daria para ele aqui, de conhecimento teológico? Hã? Que nota? Nota 10. É um aluno excelente. Ele está indo muito bem neste teste teológico. Então Jesus disse, respondeste corretamente, nota 10 para você, agora faz isso e viverá. Faz isto e viverá. De fato, o homem tem a teologia certa, mas a questão é, ele está disposto a agir de acordo com ela? Repare que lá no início nós percebemos que ele tem uma vida de aparência. Ele é educado, ele usa as palavras certas, mas o coração dele tem a intenção de testar, de provar. E aqui, no diálogo com Jesus, ele está demonstrando que ele conhece mesmo, mas teria ele a disposição para colocar em prática aquilo que ele conhece? O seu estado intelectual é excelente. O seu desempenho ainda está em dúvida. Ainda, não é anda, né? Ainda está em dúvida. Como no caso de Simão, no capítulo 7, versículo 43 de Lucas. Vocês lembram? Nós falamos sobre isso, sobre o encontro com a mulher pecadora. Lembram que ela entra na casa de Simão, ela se prostra aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, ela beija os pés de Jesus e seca com os cabelos. E aí Simão diz, olha, se esse fosse profeta, saberia que ela é pecadora. E o que Jesus faz? Simão ele pensa, ele não diz, né? O que Jesus faz? Conhecendo o coração dele, ele conta uma parábola de 2 homens. Um devia muito mais e outro devia menos. No final das contas, o credor perdoou os 2. E a pergunta é, quem o amou mais? O que Simão responde? Bem, mestre, eu suponho que aquele que tinha uma dívida maior amou mais o credor. Né? E Jesus responde o quê para Simão? Julgaste bem. Era fariseu também, todos eles eram excelentes em termos intelectuais. E é muito parecido com a história de Simão, né? Porque os 2, ambos, julgam bem. Você quer fazer algo para herdar a vida eterna? Muito bem. Então somente ame a Deus e a seu próximo continuamente com a totalidade de tudo que você é. Talvez para aquele homem que soubesse das respostas certas, mas não tinha refletido sobre o que isso significa, talvez ele achasse que isso é muito fácil. E aí Jesus vai contar uma parábola mostrando
que amar a Deus e amar o próximo não é tão fácil assim. Para ficar mais claro, Jesus e Paulo concordam com os seus contemporâneos judaicos em que a completa obediência à lei de Deus era a maneira de estar em dia com Deus. Eles, contudo, descobriram que aquele método era ineficiente na experiência, por causa da incapacidade do homem de prestar obediência à lei. O que eu gostaria que os irmãos entendessem é que, de fato, para que nós tenhamos um relacionamento, para que nós tenhamos a vida eterna, nós devemos obedecer à lei totalmente. Mas isso é possível? Não. Então, como nós vamos ser salvos? É mais do que isso. É porque Cristo obedece no nosso lugar. Jesus, ele disse: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ele obedece totalmente. Para ficar claro, tem um lápis. Eu esqueci de avisar que eu iria usar. Na verdade, eu nem iria usar. Isaac. Obrigado, Isaac. Para ficar claro, abra lá sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 19. A minha Bíblia que eu uso está sendo reformada, eu não consigo encontrar os textos. Leia, por gentileza, Romanos 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ele está falando aqui de dois representantes. Qual o primeiro representante nosso? Adão. Porque olhe lá no versículo 12 desse mesmo capítulo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então ele está falando que por causa da desobediência de Adão, entrou a morte. Mas, por causa da obediência do nosso segundo representante, que é Jesus, nós ganhamos a vida eterna. Então repare que o que nos salva aqui é a obediência a Deus, mas não a nossa, a de Cristo. A obediência de Cristo é imputada na nossa conta. Por exemplo, como Jesus nos salva? O que ele faz para nos salvar? Ele morre na cruz pelos nossos pecados. Só isso, né? Se fosse só isso, por que Deus já não mandou ele adulto? E vamos embora logo para a cruz, pronto, não precisa viver. Mas ele viveu 33 anos. Ele teve que nascer debaixo da lei, como diz Filipenses. Ele obedeceu, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ou seja, ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus. E depois, aos 33 anos, aproximadamente, ele então morre. Obrigado, Isaac. Desculpa, viu? Te dar esse trabalho. Mas a sua coroa, a sua pedrinha na coroa está garantida. Então Deus, ele tem primeiro um pacto com Adão. Deixa eu ver o horário. Esse pacto consiste em uma condição. Antes, é as partes, né? Deixa eu melhorar aqui. Um pacto, você tem as partes. Uma condição. Você tem uma recompensa.
e você tem um castigo por não cumprir com a condição. Ok? Quais são as partes do pacto de Deus com Adão? Já falei, né? Quais são as partes nesse pacto lá no Éden? Deus e Adão. Deus e Adão. Deus representando Ele mesmo e Adão representa quem? O homem, a humanidade inteira. É Adão que representa. Lembre-se que quando Eva come do fruto, a humanidade não cai. A humanidade só cai quando Adão come. Por quê? Porque ele que era o representante da humanidade, não era Eva. A serpente queria usar Eva, mas o objetivo dela, o alvo dela era Adão, o representante. É quando Adão cai que a humanidade cai. Os textos bíblicos não dizem quando Eva caiu, a humanidade caiu por causa da desobediência de Eva. Não que ela não tenha pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que Adão que era o representante da humanidade. Deus, ele dá uma condição para que Adão tenha a vida eterna. A condição é o quê? Obediência. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Obediência. Essa é a condição. Se você comer, o que acontece? Morte. Se você comer, morte. Se você não comer, vida. O contrário de morte. Ok? Preenchemos o pacto. Adão, ele cumpre com este pacto? Não. Ele desobedece. Ou seja, por causa de sua desobediência, morte. Aí Deus envia um segundo representante. Ele faz um segundo pacto, um pacto chamado pacto de graça. Quem é o representante? Quem são as partes agora nesse segundo pacto? Quem? Deus e Jesus. É por isso que Jesus era Deus, mas também era homem. Porque ele deveria representar o homem. Mas este pacto exige perfeição. Perfeição tal que somente o Deus que exige pode satisfazer. Por isso que ele era verdadeiramente homem, para representar o homem, mas também ele era verdadeiramente Deus, porque só Deus poderia cumprir com a sua própria exigência. E qual é a condição do filho? Aqui é Jesus, né? Eu apaguei o homem e coloquei o homem de novo. A condição para a vida eterna continua sendo obediência. E ele é obediente do seu nascimento até a sua morte. Ele é tentado para desobedecer o Pai, mas ele não cede a essas tentações. Então, se ele obedeceu, ele tem o direito ao quê? À vida. Por isso que quando ele morre na cruz, ao terceiro dia, ele ressuscita. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que não pecar, viverá. Então o que ele está fazendo no túmulo? Ressuscite-o. Seria injusto se Jesus continuasse no túmulo. Mas por que ele morre então? Se ele não pecou? Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Ele teve que morrer para pagar a nossa dívida. Isaías 53, que nós lemos, o segundo texto que nós lemos. Por que eu estou dando essa volta? Porque Jesus e Paulo concordam com os fariseus. Vocês estão certos. A salvação é pela obediência. Mas vocês estão errados. Homem algum consegue obedecer perfeitamente a Deus, a não ser que ele mande o bom samaritano para demonstrar amor perfeito. Porque a religião, sacerdote e levitas, nem a religião consegue essa obediência. A obediência é só externa. Mas não satisfaz o espírito da lei, que é amor perfeito. Só um tem amor perfeito.
que é Cristo, o próprio Deus. Como eu vou herdar a vida eterna? Por meio de uma obediência perfeita. Mas como eu vou ter uma obediência perfeita se eu não sou perfeito? Então apenas descanse naquele que obedeceu perfeitamente, que é Jesus Cristo. E ele cumpriu o espírito da lei. Daí vem o bom samaritano representando Jesus. Porque ele demonstra amor perfeito, é o que nós vamos ver. Quinta fala, ele porém, querendo justificar-se, ou seja, o fariseu, o doutor da lei ainda acha que a salvação tem a ver com ele. E ele quer se justificar. Aí ele tira a primeira parte, que é Deus amará teu Deus, como se ele dissesse assim, não, amar a Deus, isso daí é comigo mesmo, nem questiono isso. Aí ele fala assim, mas quem é meu próximo? Por que ele faz essa pergunta? O que os irmãos acham? A resposta já está ali. A pergunta feita a Cristo, quem é meu próximo, é feita a fim de que ele responda, os seus parentes e amigos. Ele pensa que Jesus vai responder assim. Então o doutor da lei responderá, tenho amado plenamente essas pessoas. Então Jesus o louvará e lhe dirá, verdadeiramente cumpriste a lei. E o doutor da lei ia então embora, gloriando-se diante do povo no louvor de suas obras e gozando de uma nova honra e confiança conseguidas com base nesse louvor. Algo muito semelhante aconteceu com o jovem rico, lá no capítulo 18. Vocês lembram? Jesus tem uma simpatia para aquele jovem rico. E qual é a pergunta do jovem rico? O que eu farei para herdar a vida eterna? E aí qual a resposta de Jesus? Obedeça os mandamentos. E o que ele responde? Rapaz, isso daí é comigo mesmo, eu obedeço desde a minha meninice. Aí Jesus diz assim, então tá bom, vende os seus bens e dá para o pobre. O que Jesus está dizendo? Que a ação de doar garante a vida eterna? Não, Jesus está dizendo assim, você é obediente de fato à lei? Sou. Então tá bom, venda os seus bens, porque a lei diz, não cobiçarás. E será que aquele jovem tinha cobiça no coração? Porque ele ficou muito triste quando Jesus disse, vende a sua riqueza. O que Jesus estava dizendo com aquilo? Que ele não seguia a lei coisa nenhuma. Porque se ele seguisse e obedecesse plenamente a lei, ele venderia as suas riquezas. Então Jesus está dizendo, você engana todo mundo aí com as suas atitudes, mas seu coração não cumpre o espírito da lei. Porque ninguém consegue obedecer plenamente às exigências totais da lei de Deus. Ninguém. Jesus mostra para aquele jovem que ele cobiça. Por isso que ele não consegue vender os seus bens. Agora, nós saímos das falas e Jesus vai contar uma história. Quando o homem diz, quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma história para mostrar para ele quem é o próximo. Nós temos uma cena aqui. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto ou inconsciente. Olha os verbos aqui. Eles vêm, né? Certo, ou melhor, o homem vem, né? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, ele vem e aparece na cena. Imagina, é um teatro, né? Ele veio, apareceu. Aí alguém faz alguma coisa por ele. Ou melhor, alguém faz algo. O que eles fazem? O que os salteadores fazem? O rouba. Depois eles vão embora. Guarde isso. Vir, fazer, ir. Alguém vem, faz alguma coisa e depois vai embora.
essa estrutura segue nas duas próximas cenas. É como se Jesus dissesse: levita e sacerdote fizeram a mesma coisa nas devidas proporções que os salteadores fizeram. Ambos apareceram, ambos olharam e ambos foram embora deixando o homem desamparado. Nas devidas proporções eles fizeram a mesma coisa que os ladrões, ainda que eles se achassem melhor. Cena 2. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo, de longe. Ou seja, ele veio, o que ele fez foi ver, mas logo em seguida foi embora. A mesma coisa que os salteadores fizeram. Todas as classes mais elevadas daquela época, principalmente um sacerdote, tinha uma montaria. Então ele podia colocar o homem sobre a montaria. No entanto, havia algumas coisas que impediam do sacerdote ajudar aquele homem. Era proibido, por exemplo, ajudar pecadores. Havia um ditado entre os rabinos que era: as mãos dos pecadores não podem ser fortalecidas. Então, o sacerdote vê aquele homem caindo, ele possivelmente é um pecador. Eu não vou arriscar, não posso ajudá-lo. Porque se eu fizer assim, essa é uma ação contra o próprio Deus. O outro motivo é que o sacerdote, ele recebe, distribui e come daquilo que ele recebia dos dízimos. Os dízimos não era dinheiro, mas eram alimentos que eram usados para manter o templo. E os sacerdotes comiam e davam também para os seus servos e para os seus filhos. Se ele tocasse em um cadáver, ele era considerado cerimonialmente imundo. Então ele não poderia pegar os dízimos. Porque se ele pegasse os dízimos, ele iria contaminá-los. E aí ele não poderia nem comer, nem dar aos seus servos, nem aos seus familiares. E havia, segundo a lei oral, que não tinha base na Bíblia, mas foi inventada para eles, para resolver questões pequenas, havia um limite do qual ele poderia se aproximar de alguém morto. Então o que ele faz? Ele passa bem longe, para não quebrar essa lei. Ele não poderia ter o contato com um cadáver, isso estava no topo da lista, e a lei oral acrescentava mais 4 questões. O contato com o não-judeu. Possivelmente aquele homem não tem como identificar. Talvez ele tenha suas vestes rasgadas. Os ladrões o levaram, ele está despido ou rasgado. Então não tem como saber se ele é um judeu. E ele não poderia tocar num não-judeu. Do contrário, ele se contaminaria. Então repare que o sacerdote, ele tinha o direito legal de passar longe, por causa das leis cerimoniais. Na verdade, ele era escravo da sua própria teologia. A sua teologia centrada em ritos o impedia de ajudar aquele homem. Depois vem o levita. O levita era aquele que auxiliava o sacerdote. Então começa do maior para o menor. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. A ideia é que eles estão descendo da estrada de Jericó, vindo do templo, indo para suas casas. E vendo, olha a estrutura. Ele aparece, vê e passa longe. Vir, fazer e ir embora. O medo de contaminação aqui não pode ser o motivo mais forte do levita. Mas, possivelmente, era o medo dos assaltantes estarem ali, ainda na redondeza. E naquela estrada, como é uma estrada muito longa, todos eles que se arriscavam a passar por aquela estrada, eles procuravam saber se tinha mais gente andando por aquela estrada. Então, possivelmente, o levita tenha visto o sacerdote na frente dele. Ele falou: rapaz, se o sacerdote não parou, eu vou parar? E ainda com esse monte de ladrão aí à solta, ele também segue o exemplo do seu superior. Vem então o samaritano. Certo samaritano que seguia o seu caminho,
passou-lhe perto. Não disse se ele estava descendo ou subindo. Ele estava seguindo o seu caminho. E vendo, ó a estrutura, compadeceu-se dele. Agora há uma mudança. Qual é a mudança aqui? Ele aparece na cena? Sim. Vir. Ele faz no sentido de ver? Sim. E depois ele vai embora, certo? Não, ele faz. E lembra que Jesus disse, tá, o que diz a lei? Aí ele responde, ele então faz. Aí na última vez, quem é o próximo? Ele responde, é o terceiro. Então tá bom, então faz isso. Jesus ele mostra na parábola que a ênfase continua ainda no fazer. Quem faz não são os religiosos, quem faz é o samaritano. Compadeceu-se dele. A sequência geral seria sacerdote, levita, e agora os judeus escutando aquela parábola diziam, agora vem um leigo judeu. Porque é a sequência, sacerdote, levita e um leigo judeu. Mas Jesus muda isso. Aparece um samaritano, e eles odiavam os samaritanos por causa daquele motivo que eu já disse. Para os irmãos terem uma ideia, os samaritanos eram publicamente amaldiçoados na sinagoga. Diariamente era feita uma petição a Deus para que os samaritanos não fossem participantes da vida eterna. O judeu só tinha um desejo para com o samaritano: vá para o inferno. E Jesus não coloca um leigo na história, ele coloca justamente o samaritano. O samaritano obedecia à mesma lei, corria o risco de ficar cerimonialmente impuro também, porque isso não só servia para o sacerdote, mas para todos que tocassem cadáver. E também ele corre o mesmo risco do temor do levita, que é os assaltantes estarem na redondeza. E possivelmente o samaritano já tinha visto o levita passar na frente e poderia dizer, se esse levita que é judeu não ajudou esse camarada, eu que sou samaritano vou ajudar? Ele tinha todos os motivos maiores do que os outros primeiros para recusar. Mas o que ele faz? Ele não vai embora, ele se compadece, ele vê, se compadece, e aí nós temos a cena dos primeiros socorros. Chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Isso é muito significativo, irmãos. É outra coisa que ele está fazendo. Olha a ênfase, fazendo. E tem óleo, ele coloca primeiro o quê? O óleo. E depois, o vinho. Está tudo errado. O normal seria jogar o vinho por causa do álcool, desinfetar, e em seguida colocar óleo para amolecer as feridas e facilitar a atadura. Mas por que será que Lucas muda a ordem? Porque os sacerdotes também, além dos sacrifícios, eles tinham as libações. E nessas libações, eles ofereciam óleo e vinho. E a sequência que os sacerdotes faziam no templo era primeiro o óleo e segundo o vinho. Ou seja, Lucas, ele não coloca na ordem normal de você curar uma ferida, mas ele coloca na ordem que os sacerdotes faziam para oferecer no templo. Sabe o que Lucas está querendo dizer? Quem ofereceu um sacrifício de fato foi o samaritano. É esse sacrifício que Deus recebe. Paulo, lá em Romanos capítulo 2, diz que nós devemos entregar a nossa vida como sacrifício vivo. Porque Deus se agrada mais em misericórdia do que em holocaustos. Jesus está dizendo, na verdade, quem ofereceu de fato o sacrifício foi o bom samaritano. Cena 6. Ele prepara um transporte para a estalagem. No dia seguinte, tirou 2 denários. Não, eu pulei aqui. Deixa eu ir para o texto. Eu errei aqui.
E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. A ideia de colocar sobre o animal é que ele colocou possivelmente na garupa. Você está, e daí? Tem uma informação muito importante, que naquela época, somente os patrões andavam a cavalo. E se duas pessoas estivessem na montaria, é sinal que os dois tinham o mesmo nível. Agora o que ele está fazendo, o que o samaritano faz, é colocar o camarada na montaria, e o texto diz: e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o. Esse levou, no grego, é o mesmo verbo para guiar. Ou seja, ele coloca o homem sobre a montaria e leva, guia, vai a pé. Quem olhasse aquilo iria dizer assim: o patrão está dormindo e o servo está levando. Um dos estudiosos que eu estava lendo, ele narra que ele estava no Oriente e ele pediu para um garoto, que era servo, né, que era empregado dele, subir na montaria. O menino falou: não posso fazer isso, seria muito pretensioso da minha parte. Na primeira parte, óleo e vinho, o bom samaritano se apresenta como um sacerdote, que faz um sacrifício perfeito. E agora ele guia o jumento com o rapaz em cima, como se fosse um servo. Você consegue fazer uma conexão com alguém? Não tem... Não está aparecendo algo para nós? E ele leva para a estalagem. E lá na estalagem, no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Nós temos sacrifício, aqui, né? Sacrifício. Em seguida vem o quê? Ele se apresenta como servo. E agora ele faz o quê? Quê? Ele guiou, né? Como servo, guiaria uma montaria. Mas quando ele chega na hospedaria, o que ele faz? Ele paga. Pagamento. Quem faz isso por nós? Se entrega como sacrifício e diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. E o que ele faz na cruz? Ele paga a nossa dívida. E esse bom samaritano, ele está se arriscando. Porque aquele homem, sendo judeu, poderia acordar e amaldiçoar aquele samaritano. Quem é você? Você está tocando em mim. Em João, os judeus dizem: nós temos motivos para chamar Jesus de samaritano. Lá em... Deixa eu ver aqui o texto. Quem tiver com a concordância e quiser ajudar também. Olha lá, João 8, versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Jesus está mostrando para aquele povo que a reação dos judeus para com ele era a mesma dos judeus para com os samaritanos. Era uma relação de ódio. Mas que mesmo assim ele vem como um sacrifício, como um servo e para pagar o preço. Pagamento final. Colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Eu inverti ali, né? E aí ele coloca, ele paga e diz: se ele ultrapassar os gastos, eu volto.
eu vou voltar para pagar. Pergunta: quem é o bom samaritano? Quem é aquele que se oferece como sacrifício? Quem é aquele que vem como servo? Quem é aquele que paga o nosso pecado? Bom mestre, ou mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Obedeça a lei, mas você não é capaz disso. Então Deus envia o bom samaritano, que demonstra que apesar da oposição do povo em relação a ele, ele demonstra amor perfeito. Ele se sacrifica, ele serve e ele paga o preço. Sabe o que Jesus estava respondendo para ele, nas entrelinhas? O que era? Deixa vocês responder. Qual é a resposta para o que farei para herdar a vida eterna? Creia naquele que obedeceu perfeitamente à lei. O espírito da lei, que é o amor. Somente Deus amou perfeitamente o próprio Deus. Somente Deus amou perfeitamente o próprio próximo. E se Ele nos representa na cruz, Ele paga a nossa conta. Eu não devo mais nada. Mas Ele acredita, coloca na sua conta a obediência dEle. Você estava devendo 1 milhão, estava falido. Ele pagou. Seu saldo agora está zerado, mas você continua ainda falido. O que Ele faz? Vai lá e coloca na sua conta mais R$1 milhão, que é a obediência dEle. Há um poema que o finalzinho dele diz: por uma vida que não vivi, pela morte que não morri, na vida de outro, na morte de outro, descansará minha alma eternamente. É assim que Jesus responde àquele doutor da lei. E ele repete: vai e faz. Será que você é capaz de salvar-se? Não somos capazes de nos salvar. Devemos descansar naquele que obedece em nosso lugar e acredita a obediência dele na nossa conta e paga o nosso preço. Por fim, a salvação é pela obediência dos mandamentos, que redundam em atos perfeitos de misericórdia. Mas só há um que faz isso perfeitamente, que é Cristo. E é Ele que nos justifica. A salvação é pela obediência do espírito da lei. A salvação é por meio do bom samaritano. Nós a recebemos mediante Cristo. Por meio dele, herdamos a vida eterna. Alguma pergunta, irmãos? Quando meus professores diziam alguma pergunta e ninguém falava nada, eles diziam: ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Ficou claro? Jonatas? Passa o microfone para ele, por favor. Esse ponto do samaritano ficou muito claro. Mas o que para mim não fica muito claro no texto é quando ele pergunta, quando vai para a pergunta seguinte, que Jesus pergunta: qual desses três aqui é o próximo? E aí ele responde: o que usou de misericórdia com ele. Isso para mim que não, no tocante à salvação faz sentido. Mas eu não consigo só compreender como que isso se relaciona na questão do próximo. O judeu acreditava que o próximo dele, como estava lá em Levítico, os seus parentes, os consanguíneos. Ele não entendia que o seu próximo era alguém que, independente da sua nacionalidade, estava em perigo. Jesus, ele não responde exatamente quem é o próximo, mas ele diz que nós devemos nos tornar o próximo daqueles que estão em apuros ou necessitando. Existe sim uma questão ética nisso. Nós devemos nos tornar próximo daqueles que estão passando necessidades.
Então, para Jesus, o próximo é todo aquele, independente de ser seu parente, amigo ou inimigo, que necessite de você. Quando Jesus diz, amarás até mesmo os seus inimigos, ele não está dizendo que você tem que gostar dos seus inimigos. Fala a verdade, você gosta de alguém que tenta te prejudicar no trabalho? Não estou falando que você tem que guardar rancor no coração em relação a ela, um sentimento de vingança, não é isso. Mas você não gosta no sentido que você tem afinidade. Você não tem afinidade com ela. Mas se essa pessoa precisar, você deve se tornar o próximo dela. Amar é isso. É um exemplo mais simples. Eu lembro de um pastor, que uma vez ele estava com o carro quebrado, e faltava alguns metros para chegar na casa dele, mas só que era uma subida. E tinha os vizinhos dele que o conhecia, tudo bebendo cerveja, jogando dominó, viram, deram risada e não o ajudaram. E ele empurrou o carro sozinho. Passou alguns meses, ele estava chegando da igreja e tinha um daqueles rapazes que estavam no bar naquele dia, estava com o mesmo problema, empurrando o carro na chuva. E aí o pastor falou, Deus é justo. Agora é a vez dele. Mas ele lembrou, não é assim que Deus me ensina. Então ele desceu do carro de terno e gravata e empurrou o carro daquele rapaz na chuva até onde ele necessitava. Não significa que o pastor gostava dele no sentido de ter afinidade, mas sabia que o espírito da lei é ajudar quem precisa, independente de quem é. Então, nesse sentido ético, a questão não é quem é o meu próximo. Não é eu falar assim, devo me aproximar ou não. Não, o que define se eu devo me aproximar dele ou não, é se ele está precisando. Não é o grau de amizade que eu tenho com ele, ou de consanguinidade. Não sei se responde. E lembrando que a ênfase da parábola não é essa também, né? Porque quem é o próximo, esta pergunta é um desdobramento da pergunta principal, que é, o que farei para herdar a vida eterna? Esse é um detalhe. Pode falar, Jonas. Não, era só para tentar entender mais ou menos isso. Se o próximo é indiscriminadamente todo mundo é meu próximo, qualquer pessoa do meu trabalho é uma pessoa que está precisando de mim, porque eu acho que aí tem todos que necessitem. Uma diferença. Exatamente, independente da sua relação com ela. Alguma outra pergunta? Passa. Eu estava chegando da igreja e tinha realmente um carro na esquina quebrado de um vizinho meu, né? Estava chovendo, então eu, o André, o Rafael descemos, fomos empurrar o carro e o carro era subida, meu carro não conseguia puxar o dele e não tinha corda. Aí eu tive que ir até minha casa buscar corda, né? E ele tinha uma pizzaria, tem ainda até hoje. E aí eu fui, peguei a minha corda, a corda arrebentou em duas, né? Aí emendamos de novo, conseguimos chegar até a garagem dele. Ele falou assim, Claudionor, fica tranquilo, eu vou te dar uma corda nova e depois eu vou te presentear com uma pizza. Faz 4 anos, né? Estou esperando até hoje. Nós devemos fazer sem esperar, né? O bom samaritano é um outro exemplo disso. Que ele ajuda sem esperar algo do outro. Ao contrário, ele sai no prejuízo financeiramente. Porque ele dá e ainda se dispõe a pagar gastos excedentes, né? Então esta parábola torna claro que qualquer tentativa de autojustificação está fadada ao fracasso. Ninguém se salva. Nenhum ser humano é capaz de obedecer perfeitamente o espírito da lei, daquilo que ela mesma exige, que é o amor a Deus e ao próximo. Nós somos salvos por causa das obras e da obediência de Cristo, que é acreditada na nossa conta. Ele sim tem um amor perfeito. Nós devemos então, para herdar a vida eterna, descansar nos méritos de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, tem uma palavra de oração.
Ó Deus, nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque Jesus se fez servo, entregando a si mesmo em resgate do teu povo. Nós te louvamos porque os nossos pecados estavam sobre ele. Nós te agradecemos porque aprove a Cristo Jesus ser obediente até a sua morte, para que nós, por meio dele, tivéssemos acesso à obediência e ao amor verdadeiro. E que possamos demonstrar este amor ao nosso próximo. Que nós possamos viver de maneira que te agrade, não buscando autojustificação, mas tendo boas obras como expressão de gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ó Pai, que possamos expressar o teu amor em todas as nossas relações, com familiares, amigos e até mesmo com aqueles que nos prejudicam. E, ó Deus, que a cada dia descansemos em Ti, sabendo que somos salvos e aceitos plenamente por causa do Teu sacrifício e porque o Senhor pagou a nossa dívida. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos essas bênçãos e Te pedimos humildemente que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares e em segurança, e que tenhamos uma semana abençoada. E que no domingo, dia reservado à adoração a Ti, estejamos aqui adorando-o, louvando-o em espírito e em verdade, pois Tu és digno. Digno é o Cordeiro que foi morto para nos perdoar, nos purificar e redimir de todo pecado. E é no nome dele, o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém.